Como um simples galo consegue derrotar um kaiju gigante? Hoje eu irei falar do anime que conta a saga do Galo de Briga, ou o Hoshin Galo, que é basicamente esse aqui, ó, que conta a história basicamente icônica de como um galo, pode dizer assim, um simples galo pequenininho, consegue bater, enfrentar e derrotar gigantes. No caso nesse universo são os kaijus. Ele é tipo assim, chega a ser é muito engraçada a premissa, pois isso e a história e a ação é massa. E você fica nessa dúvida, como um simples galo vai conseguir derrotar um kaiju, um bicho gigante? Basicamente quase a mesma pegada do Godzilla. Nem todos são do tamanho do Godzilla, mas ainda assim você fica tipo assim, uai, como assim? Mas você acha que, tipo assim, como do nada esse cara foi. Como do nada um galo decidiu que ia enfrentar um monte de kaiju, bicho gigante. Que é algo, tipo assim, muito surreal. E nessa história tem bastante disso. E essa história começa quando a gente descobre que esse galo em si ele busca lutar contra esses kaijus para ir atrás de um kaiju específico, que foi um kaiju que ao longo da trajetória ele tá por trás de, pode-se dizer assim, da morte da sua irmã. Ele busca basicamente como se fosse vingança e talvez encontrar o método de trazer ela de volta, no caso a sua irmã, a galinha que tem a cor rosa, pois aonde eles viviam teve esse ataque do kaiju. E basicamente, tipo assim, ela sumiu. Não se sabe na história se ela se foi totalmente ou se talvez esse kaiju específico absorveu ela. Mas ele vê ele como um grande vilão, que é um kaiju gigante que tem uma marca no pescoço. E nesse momento, esse simples galo que estava lá todo ferido e estilhaçado lá, enquanto a casa ao qual eles moravam, dos donos deles, estava pegando fogo. Ele literalmente, tipo assim, ele vê aquele lugar todo destruído, ele desperta um poder especial que torna ele não um galo comum, mas sim um galo que tem um poder oculto de uma família antiga e que são galináceos que têm a habilidade de enfrentar kaijus. E ele desperta o lendário Cocoricó, que na hora, quando você vê, o mais engraçado desse Cocoricó é que parece muito que foi inspirado no Dragon Ball. Pois, tipo assim, a forma com que ele carrega parece muito que ele tá fazendo o Kamehameha do Goku. Chega a ser engraçado. Parece até que o autor desse anime do frango lutador, que no caso é frango não, do galo lutador, ele literalmente na hora de inspirar esse protagonista e tudo mais, ele fez dessa forma. Ele literalmente ter usar esse poder como literalmente o Kamehameha do Goku, que é engraçado. E quando ele desperta esse poder contra o primeiro kaiju, ele não consegue eliminar, que é o kaiju que tem aquela marcazinha no pescoço. Tanto que ele, mesmo não conseguindo eliminar, ele vai atrás de outros kaijus para, ao longo da história, tentar encontrar, tipo assim, pistas para chegar nesse kaiju específico, para se vingar pela perca da sua irmã galinha rosa. E na história a gente vai acompanhando essa trajetória dele, que é o massa, tipo assim, e que é engraçado como ver um galo, literalmente um galo lutando contra um bicho gigante, que é algo estupidamente surreal, mas que acontece muito nessa história. E também mostrar que a personalidade desse galo é muito side edge, tipo assim, ele inicialmente não gosta muito de ter companhia com ele. Parece muito que é um galo na pegada do Sasuke. Só que como o Sasuke quer a vingança pela morte do seu clã, no caso desse galo, que é a vingança contra o kaiju específico pela morte ou desaparecimento da galinha da irmã dele, a galinha cor-de-rosa, que era muito querida por ele, pois na família dele sobraram apenas, né, pode-se dizer assim, a mais querido dele,
a sua irmã e a sua mãe. Mas a sua mãe, logo que passou um tempo, quando estava chocando a sua irmã, infelizmente faleceu. Na história dizem que ela faleceu de tristeza, pois o pai dele picou a mula. Pode-se dizer assim, deixando ele sozinho. Ele não o importou. E o engraçado na história é que mostra que ele também faz isso. Tanto que acho que é no primeiro ou no segundo episódio, tem uma galinha que é apaixonada por ele. E ele literalmente faz aquele clássico de canais Red Pill, que é a leitada e ghost. Sim, o galo é um galo Red Pill. É muito engraçado isso. Porque ele, tipo assim, inicialmente ele vai para uma região lá de um galinheiro. E ele vai lá, fica com a galinha. O engraçado é que no anime mostra ele literalmente, tipo assim, procriando com a galinha. Aí depois que ele se procria com a galinha, ele pica a mula. Aí, tipo assim, ele deu a leitada e ghost, sumiu. Aí ela foi, tentou ir atrás dele. Aí depois ele, tipo assim, o engraçado é que ele até pensa, ó, acho que o que eu fiz aqui foi errado. Aí ele se arrepende e volta pra essa galinha. Aí nisso que ele volta pra essa galinha, ele já encontra essa galinha já com outro galo e fala assim: não fiz errado não de abandonar ela aqui. Essa aqui não tá querendo nada comigo não. Essa é, como eu diria, eu só queria um relacionamento casual e essa galinha queria apenas o mesmo pra mim. Então, foi uma troca justa. Ela usou de sentimento, mas na prática ela só queria algo casual também. Então, ok. E ele segue a sua jornada. O massa é que ao longo da trajetória ele vai salvando tipo assim, várias pessoas que estavam tipo assim, em dificuldade com kaijus. Até chegar a um ponto da história que eu acho top, é que ele descobre que nem todos os kaijus que basicamente que são basicamente na história, são aquelas pessoas que são tipo assim, nasce uma sementinha no pescoço da pessoa e de um sentimento negativo que a pessoa aflora, ou até mesmo um sentimento positivo muito grande. Aí nisso que esse sentimento aflora, desperta um kaiju, que às vezes esse kaiju se aposta do corpo da pessoa, e tem vezes que não, tem vezes que esse kaiju, na verdade, ele, como pode dizer assim, ele, esqueci o nome, certo? Ele cria uma vontade própria, ele se torna um ser à parte. Tipo assim, tem um ser humano aqui que gerou ele e ele sai pra fora. Até agora não se explicou no anime, tipo assim, quais são os sentimentos intensos que fazem despertar esses kaijus. Se são todos os sentimentos intensos, se é talvez uma maldição que tem naquela região que faz os kaijus virem, ou se talvez é alguma coisa na alimentação que já, tipo assim, coloca a sementinha no corpo da pessoa e essa semente explode quando ela tem algum sentimento muito intenso, seja ele alegria, tristeza, raiva, inveja, e a lista continua. Mas em si, a maioria dos kaijus são vilões. Eles estão lá só para destruir a Terra. Alguns não, alguns são opostos. Eles, pode dizer assim, parece que as pessoas que fizeram esses kaijus nascerem são pessoas que queriam ver o bem, queriam ajudar outras pessoas. Aí os kaijus, em seu estado normal, ajudam outros. Aí ele começa ao longo da história a basicamente, tipo assim, diferenciar, não eliminar todos os kaijus, eliminar uns aqui e outros ali, que é o massa. E tipo assim, tentar fazer parcerias para tanto sempre ajudar ao máximo as pessoas. Pois apesar dele ser um galo e estar em busca de sua vingança, ele não vive apenas por sua vingança. Ele vive para basicamente, tipo assim, enquanto vai em busca de sua vingança, ajudar o máximo de pessoas ao longo do caminho. E mostrando, é claro que às vezes até mesmo um simples galo pode ajudar milhões, tanto a eliminar ameaças que estão destruindo a Terra, pode dizer assim, aquela região, como também pode ajudar em desastres naturais. Um galo
com superpoder pode fazer isso. Que é engraçado demais. Ao longo da série também ele vai fazendo parcerias com uma galinha especial, que a família da galinha é rica, e por isso ela é a galinha que usa uma arma de choque, que é engraçado. E o pintinho, que é o pintinho pequenininho, que ao longo da série esse pintinho fêmea sempre vai atrás do galo, pois ele está apaixonado pelo galo. Até o spoiler mais pra frente, mas eu vou deixar que vocês assistam. Que o pintinho desperta como se fosse o Mangekyo Sharingan, tipo assim, num dos olhos. Que é uma cena muito engraçada. Que aí você fica na dúvida: será que talvez até mesmo os animais possam despertar uma versão diferente dos kaijus? Só que em vez de ser um corpo gigante, talvez ser tipo assim, uma segunda personalidade? Quem sabe? Mas a série da história e tudo mais, ela é bem contada desse anime. As lutas são massa. Tem um bom time de comédia, caso você goste de umas piadas aqui ou ali. As lutas, a dedicação do galo para salvar as pessoas ao longo do caminho, fazer as amizades e tudo mais. A história em si é muito boa. Ainda, pelo que eu vi, ainda está na sua primeira temporada. Tanto que esse é um anime de estreia. Claro, tem aquele baque inicial que muita gente não vai querer assistir o anime, porque é um galo enfrentando bicho gigante. Aí o povo vai achar isso uma ideia muito absurda. Mas se você superar esse estigma de olhar apenas para um galo enfrentando, pode dizer assim, coisas gigantes, você vê que a história é muito boa. A história é massa e que mostra que nem sempre, e claro, nos mundos dos animes, às vezes um galo X ou uma galinha Y podem não ser apenas úteis como um bom prato culinário, como também pode talvez te ajudar a salvar sua vida e a vida de milhões de outras pessoas e de outros animais. Se é claro, esse galo tiver superpoderes. Porque senão já era. Pois eu acho essa cena muito marcante. A parte que ele salva a cidade toda pode dizer assim, de ser inundada pela água. Pois a represa, pode dizer assim, estourou. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E caso não tenha assistido ainda, recomendo muito assistir o anime do Galo Brigão, onde os problemas da sua região, do seu país, não é resolvido por um guerreiro forte e destemido, com o ar musculoso e bombado. Não, é apenas resolvido por galos e galinhas que estão sempre dispostos a lutar fervorosamente para proteger a paz do mundo, enquanto eles viajam pela terra e algumas pessoas tentam capturá-los para fazer um bom ensopado. No mais, nos vemos até a próxima.